Graças a Deus, Deus seja louvado. Nós vamos fazer leitura lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, que nos diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Eu quero tomar como tema desta palavra a reverência no culto. Queridos, a irreverência, ela tem sido cultuada nos últimos tempos como sinônimo de alegria. Mas eu queria destacar aqui 3 pontos importantes que precisa acontecer num culto para que ele seja um culto que agrada a Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é o respeito. A palavra de Deus nos manda termos respeito ao entrar na casa de Deus. Guardar os pés aqui é respeito. Abacuque, no capítulo 2, do versículo 20, ele vai dizer assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amados, a primeira coisa que nós precisamos ter ao entrar na igreja para cultuarmos a Deus é respeitar o lugar que foi reservado para o culto. Nós não podemos achar que estamos em nossas casas, mas sim, estamos na casa de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Se você vem à casa de Deus e você não tem respeito pelas coisas de Deus, as coisas sagradas, você não está cultuando verdadeiramente ao Senhor. O segundo ponto que eu quero meditar com os irmãos é a obediência. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 5, diz assim: toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus é levado cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ao adorarmos a Deus, queridos, nós estamos nos sujeitando ao Senhor. E ao fazermos isso, é um sinal de obediência. Por isso, o culto é um momento de obediência para fazermos tudo com decência e com ordem. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 14, no versículo 40. Diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Deus exige que quando nós entramos na casa dele, que o culto seja um culto com decência e com ordem. O terceiro ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos é a concentração que precisa ter num culto. Primeiro, respeito, obediência e concentração. Paulo nos fala lá em Romanos 2:1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amados, o culto é um momento tão importante que merece toda a nossa atenção. Precisamos estarmos atentos a tudo que acontece, para que possamos sentir a presença de Deus. Eu quero concluir essa palavra, o que Jesus disse lá em Mateus 21:13, ele disse: a minha casa será chamada casa de oração,
o lugar e o momento de oração precisa ser especial e diferente. A reverência ao culto não significa falta de alegria, queridos. Por quê? Porque nós devemos servir ao Senhor com alegria. Olha o que nos diz o salmista Davi, no Salmo 100. Salmo 100, versículo 2, ele disse, o versículo 1 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai a Ele com canto. Sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu rebanho, do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e com saltério e com hino. Louvai e bendizei o seu nome. Então esse é o culto que nós prestamos a Deus. Romanos diz que o nosso culto a Deus é o nosso corpo, que nós cultuamos a Deus com o nosso corpo. E entregamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, quando você vem à igreja, você não vem aqui buscar bênção, você não vem aqui por causa de milagre, você não vem aqui por outras coisas. Quando você vai à igreja, você vai cultuar a Deus, você vai prestar o seu culto a Deus. E juntos, então, nós, a comunidade, os irmãos, cultuamos a Deus neste culto. E nesse culto precisa ter essas três coisas. Se não tiver, não é um culto. É outra coisa qualquer. Mas para ser um culto verdadeiro é preciso respeito, obediência e concentração. E fazemos tudo com alegria. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Senhor pela Tua palavra e pedimos ao Senhor que nos ajude a Te cultuar, porque a Tua palavra diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Receba, Senhor, o nosso corpo como um corpo que adora e louve o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.